coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, assim como estás. Vem, assim como estás. Vem. Ó Senhor, eu te louvarei com todo meu coração. Contarei as muitas maravilhas que o Senhor tem feito. Por tua causa me alegrarei, viverei sempre ao teu lado, Altíssimo. Cantarei louvores a ti, ó Deus poderoso. O Eterno é Rei para sempre, no seu trono julgará. Deus governa o mundo com justiça, julga os povos com rei.
proteção em tempo de aflição. Quem te conhece confia em ti, ó Deus poderoso. Cantarei, ó Deus eterno, tua justiça e teu amor. Tu me ensinas, tu me guias, eu te sigo com temor. Me criaste, me formaste cada parte do meu ser. Antes mesmo que eu fale, sabes o que eu vou dizer. Tua presença está sempre por onde sou. se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu voar ao léu, tu me guias. Se eu fugir pro Norte ou pro sul, estás em volta de mim, onde quer que eu esteja. Tua luz me acompanha para que eu possa ver, para que eu possa ver tudo que me ensinaste, o que queres que eu seja. Que eu possa te adorar em todo o meu viver, meu viver. tua presença está sempre por onde estou. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu voar ao léu, tu me guias. Se eu fugir pro norte ou pro sul, estás em volta de mim, onde quer que eu esteja. Tua luz me acompanha para que eu possa ver, para que eu possa ver tudo que me ensinaste, o que queres que eu seja. Que eu possa te adorar em todo o meu viver, meu viver. É o momento da ceia, né? Vamos preparar cantando um louvor. Vamos continuar? Para proclamar
Aleluia, aleluia, Cristo é o Rei. Por meio de Jesus, o perdão podemos ter. Sua palavra e seu poder revelam que o Espírito está aqui. Aleluia, aleluia, abra o coração a Deus e cante. Aleluia, aleluia, Cristo é o Rei. Todos em uma voz agradeçam a Jesus como sacrifício que estende seu corpo sobre a cruz. Aleluia, aleluia, abra o coração a Deus e cante. Aleluia, aleluia, Cristo é o Rei. Enche-nos de poder pra mantermos a união e assim libertar o mundo escravo pelo seu amor e perdão. Aleluia, aleluia, abra o coração a Deus e cante. Aleluia, aleluia, Cristo é o Rei. Mais uma vez, né? Bom dia a todos. Como sempre, o momento da ceia. Vamos nos inspirar através das Escrituras, do modo que Jesus nos ensinou. Mateus 26, 26 a 30. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. A gente observa, né, que muitas vezes Jesus
ele aproveitava o momento da ceia. Não sei como vocês sabem, que muitas vezes a ceia, a comida da noite era chamada de ceia, e se dava o nome de ceia. E Jesus muitas vezes aproveitava o momento da ceia para repartir o pão. O que a gente pode aprender com isso aí? Então pode aprender que existe uma necessidade material, que é nosso alimento, existe a necessidade espiritual. E isso é um momento de inspiração quando a gente nos alimenta, a gente saber também que a nossa alma necessita desse alimento espiritual, né? Vamos fazer uma oração. Deus eterno, mais uma vez a gente quer agradecer ao Senhor por sempre, Pai, por ser nosso Criador, sempre estar preocupado com a Tua criação. E nós, Deus, fazemos parte dela. Nós queremos agradecer porque o Senhor nos desse o entendimento e nos colocando o Teu Santo Espírito, para que pudéssemos entender tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, né? E o Deus que o Senhor és. Queremos agradecer porque podemos, Pai, hoje participar da ceia do nosso Senhor Jesus. E no nome dele nós queremos orar e te agradecer, Pai. Amém, Senhor. Seu momento das ofertas. Vamos ler também mais um pouco das Escrituras. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Vamos orar? Mais uma vez, Deus, nós queremos agradecer ao Senhor
e te render-lhe graça, com essa oportunidade que o Senhor nos dá para participar, Pai, também mais desse momento, que é de servir, Pai, com aquilo que o Senhor já nos dá. Nós queremos muito te entregar tudo, por conta do teu amor por cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, oramos e te agradecemos. Amém, Pai. Vamos nos pôr de pé? Vamos cantar mais um louvor. Durante esse louvor você pode fazer sua oferta, né? Se for por isso, você vai fazer sua oferta aqui. Que bom chamar-te, meu Senhor, poder sentir o teu amor, tua voz reconhecer. Não importa como estou, pelo Espírito viver, tua paz invade meu ser. A palavra me faz crescer. Que bom chamar-te, meu Senhor, poder sentir o teu amor, e mal posso esperar pra tua face conhecer, tua glória contemplar, ao teu lado permanecer, para a eternidade viver. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança, que nos traz a paz e traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança, que nos traz a paz e traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Que bom chamar-te, meu Senhor, poder sentir o teu amor, que mal posso esperar pra tua face conhecer, tua glória contemplar, ao teu lado permanecer, para a eternidade viver. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança, que nos traz a paz, que traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança, que nos traz a paz, que traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Que bom chamar-te, meu Senhor. Podemos sentar. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que temos de cultuar o Senhor, e isso em comunhão, Pai, como família do Senhor. Agradecemos pela vida de cada irmão presente, Deus, que o Senhor tem colocado em nossas vidas como ferramenta do Senhor para nos ajudar a crescer, nos ajudar a sermos mais parecidos com o Seu Filho. Obrigado pelo Teu Espírito, Deus, que nos ajuda, nos fortalece, nos levanta, nos consola, nos conforta a cada dia, Pai. E tem nos acompanhado como o Senhor prometeu para nós. Nos ajuda a termos fé, perseverança, Deus, e amor para continuar a caminhada até o dia em que vamos nos encontrar
com o Senhor frente a frente nos céus, na morada eterna. Cuida dos nossos corações, da nossa mente, cuida do nosso corpo, que todo ele seja dedicado ao Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Então hoje eu queria compartilhar, irmãos, um episódio da vida de Jesus, em que ele é confrontado num caminho para Jerusalém por algumas pessoas. Jesus aqui ele estava se aproximando de Jerusalém e se aproximando do período em que ele ia ser crucificado. E Jesus ele estava se preparando muito para esse momento. Durante essa trajetória, apareceram muitos obstáculos, tentando fazer Jesus desistir de entregar sua vida na cruz. E o interessante é que Jesus sempre identificava esses obstáculos de uma maneira espiritual. Nunca era o acaso, nunca era assim a opinião de uma pessoa. Ele sempre pensava assim, isso aqui é algo tentando tirar a minha vida do plano de Deus. O plano de Deus para mim e o plano de Deus para a humanidade. E aí tem um episódio em que acontece algo semelhante com Jesus, que está no livro de Lucas 13, versículo 31 ao 35. Então esse vai ser o texto que a gente vai estudar como base. E qual é a ideia nossa a partir disso? É entender o plano que Deus tem para nossas vidas, olhando para a vida de Jesus, é entender que obstáculos são esses que aconteceram com Jesus e se eles são capazes de acontecer nas nossas vidas. E através da ação e reação de Jesus, nos aponta um caminho para como agir e reagir diante desses obstáculos que surgem na nossa vida. Que não é somente uma vida material, mas é uma vida espiritual, com desafios espirituais também. Antes de ler esse texto de Lucas 13, a gente vai conhecer a história de um homem que ele é descrito na Bíblia como o pai da fé, né? Você tem assim as grandes religiões mundiais hoje, né, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E com relação a essa pessoa, elas são consensuais, elas são unânimes em reconhecer essa mesma pessoa como um exemplo de fé, que é Abraão. E qual é a relação do texto que a gente vai ler sobre Abraão e esse episódio de Jesus aqui? Então a gente vai tentar encontrar essa relação desses dois episódios aqui. Então primeiro a gente vai ler Gênesis, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 15, versículo do 1 ao 7. Gênesis capítulo 15, versículo do 1 ao 7. E aí a palavra de Deus diz assim, depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Ele acrescentou, veja, tu não me deste descendência, um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele, o seu herdeiro não será esse. Aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei da terra de Ur, dos caldeus, para dar a você a posse dessa terra. Até aqui. Então, o que estava acontecendo aqui com Abraão? Abraão ele tinha recebido uma promessa anos atrás, de que mesmo idoso, com a esposa idosa, sem filhos, eles iam gerar um filho. E esse filho, a partir disso, toda a descendência de Abraão ia surgir a partir desse filho. E Deus pediu para que Abraão saísse de sua terra e caminhasse na direção de uma terra que Deus havia prometido para ele. Então você tinha duas coisas ligadas à palavra de Deus na vida de Abraão. Era a questão do filho e era a questão da terra. E para as duas coisas ele precisava de um movimento só, que era caminhar. Então, Abraão, você ter fé nas minhas palavras significa você se levantar e caminhar. Continue caminhando.
E durante um bom tempo, Abraão acreditou na palavra de Deus, saiu de sua terra e caminhou na direção de uma terra que Deus havia prometido a ele. E também caminhou crendo na promessa de um filho que ia ser gerado por sua esposa bem idosa. Uma coisa muito improvável. Mas chegou um momento em que Abraão se cansou de acreditar e de esperar. Que é esse capítulo 15 de Gênesis. E o que é que Abraão faz? Ele para de caminhar, ele monta uma tenda, e aí vai viver dentro daquela tenda parado. E o que é que essa tenda produz em Abraão? A partir dessa tenda, né, que Abraão está dentro dessa tenda, ele começa a conviver com seus medos, suas incertezas, ansiedade, insegurança, talvez princípio de depressão. Então muita coisa começa a acontecer nessa tenda que Abraão se fixa aqui, né? Ele parou de caminhar. E parar de caminhar, num sentido, significava parar de acreditar. E Abraão, durante um tempo, ele convive com todas essas angústias do coração, que é o desafio da fé. A fé é muito desafiante, não é uma coisa fácil. Você acreditar em coisas que são improváveis, invisíveis, coisas que desafiam você a sair do seu lugar de conforto e caminhar. Então a fé ela é muito desafiante. Num sentido, essas coisas que Abraão sentiu aqui e fez o parar, são coisas que a gente sente na nossa própria vida quando a gente decide viver pela fé. Agora teve algo muito positivo em Abraão, que foi o seguinte: Abraão levou para Deus esses sentimentos, né? Abraão ele entrega para Deus esses sentimentos. Ele não fica remoendo lá, autopiedoso, e agora, minha vida, eu perdi isso, perdi aquilo. Não, ele leva essas coisas para Deus. E fala: Deus, cadê as promessas, né? Cadê meu filho? E ele leva esse coração dele para Deus. É muito importante, sabe, irmãos, nos momentos de dificuldade, nos momentos de desânimo, levar o coração para Deus, em oração, né? Então você pode levar o coração para Deus de várias formas, né? Você pode se ajoelhar diante de Deus, né? Chorar, né? Derramar o seu coração diante de Deus. Você pode conversar com alguém que você sabe que vai te ajudar. É uma maneira também de você levar o seu coração para Deus. Você pode ler as Escrituras atrás de uma palavra, né? Uma resposta de Deus para a sua vida. É uma maneira de levar o seu coração para Deus. Então Deus ele oferece para nós inúmeras ferramentas em que a gente consegue levar o nosso coração para Ele, e a partir disso Ele é capaz de nos responder. E Abraão, quando faz isso, ele recebe uma resposta de Deus, né? E a primeira resposta que Deus fala é a seguinte: sai da tua tenda, se levanta. Então esse ato da pessoa ficar de pé, na tradição antiga, ela significava muita coisa, sabe? Você se levantar. A pessoa se levantar, era uma imagem muito ligada a um recomeço. Se levanta, né? Você está caído, você está lá quebrado, né? Você está em cinzas. E aí, quando você se levanta, significa recomeçar, né? Então, Deus apontava para Abraão o seguinte: vamos recomeçar. E aí Deus ele cria uma estratégia muito interessante, que é o seguinte: essa caminhada de Abraão, muitas vezes era de dia, e provavelmente ele parava para descansar à noite. Não tinha rede social, tablet, não tinha televisão, Netflix, né? Então qual era a distração de Abraão, dos povos daquela época? Era contemplar a natureza, olhar para o céu, se deitar olhando para o céu, para as estrelas. E aí Deus fala assim: Abraão, eu vou dar uma ajuda para você aqui, para confortar seu coração. Para você lembrar da promessa, né, que eu fiz para você, de você ter uma descendência infinita, você vai olhar para as estrelas, e toda vez que você olhar para o céu, você vai saber que cada pontinho brilhante ali, cada estrela do céu, representa a descendência que vai sair do seu filho. E aí você vai ter vontade de querer caminhar, né? Então, quando você olhar para o céu, tenha fé nas minhas promessas e caminhe em frente, né, na direção da terra que eu prometi a você. Eu estava vendo um documentário falando sobre ética na escola. E aí esse documentário é da década de 80, foi feito em São Paulo pela TV Pública de São Paulo. E aí ele vai falar sobre como eram as relações dos anos 80, né?
questão de honestidade e desonestidade. E aí tem uma parte do documentário que vai falar dos comércios de rua, pessoal que vende saco de farinha, né? Comércio em atacado naquela época. E aí tinha um senhor que ele dizia o seguinte, assim, ó, eu ainda vendo as coisas pela palavra. Se a pessoa chega para mim e fala, ó, eu vou querer tantos quilos de farinha e eu vou pagar para você semana que vem, eu ainda acredito. Só que eu sou um dos poucos que ainda trabalha com a palavra. Acho que o pessoal do interior, em alguns lugares, ainda trabalha com a palavra. Ó, se eu disse que eu vou pagar para você, eu vou pagar para você, né? Aqui em Abraão, quando alguém dava a palavra, era a certeza absoluta que isso ia ser concretizado. Então, quando Deus, assim, ele promete coisas para Abraão, não é nesse contexto da gente, sabe? Hoje, a palavra em nada é a mesma coisa. Você acreditar numa promessa, numa palavra de alguém, é algo assim, até meio que tolo, sabe? Você acreditou que o cara disse que ia te dar o dinheiro depois. Meu amigo, você é uma criança. Hoje a gente convive com a palavra nesse nível, sabe? Talvez a dificuldade que o nosso tempo tenha em acreditar na palavra de Deus venha também disso, sabe? Sobre a incerteza da palavra cumprida. E mais ainda, tenha muito a ver com a nossa relação com a palavra, né? Nós somos pessoas que não cumprem palavra, que descumprem facilmente a palavra, e a gente troca esse compromisso com um simples foi mal aí. Ou seja, a palavra não tem poder e não tem compromisso. E aí Deus fala de algo que é totalmente baseada numa palavra, né? E aí o desafio é esse, é acreditar que Deus vai cumprir a sua palavra. Só que aqui para Abraão a palavra tinha poder. E aí Deus, quando fala assim, isso vai acontecer na sua vida, é a minha palavra, era a palavra. E isso ia cumprir na vida dele, né? Só que mesmo assim, Abraão lutou com fé, né? Lutou com coração. E aí Deus chama Abraão a sair da tenda, se levantar, né? Deixar para trás tudo que aquela tenda representava. Depois ele leva Abraão novamente a caminhar da fé. É uma atitude que revela confiança naquilo que Deus havia prometido a ele. Então, continuar caminhando, significa confiança na promessa de Deus. Então, esse movimento de Abraão não era só um movimento em direção à terra, mas era um ato de fé. A fé de Abraão estava ligado ao seu movimento, né, à sua caminhada. Abraão teve fé e, após essa conversa com Deus, continuou caminhando. E continuou acreditando e continuou esperando. E 25 anos depois, nasce seu filho. E a partir do seu filho, a descendência de Abraão é criada, né? Essa vida de Abraão foi tão difícil para viver a fé, que durante todos os momentos do povo de Deus, durante o momento de Cristo, durante o momento apostólico, o exemplo de Abraão ele é tido como exemplo de fé. Quando os profetas, quando Jesus, quando os apóstolos querem falar sobre um homem de fé, eles sempre faziam uso de Abraão. Vocês vão observar isso. Sempre o nome de Abraão é levantado como um exemplo de fé. Hoje a nossa fé é baseada em Deus, mas também a nossa fé é apoiada nos exemplos de fé que estão ao nosso redor. Você tem os irmãos, você tem os amigos, você tem a igreja. Só um pouquinho aqui, tá, irmãos? Que eles vão ajudar ali, dona Esterlita. Só um pouquinho.
Alô? Vamos fazer uma oração, irmãos. Alguns irmãos já estão orando, né, pela saúde de Dona Esterlita. A gente vai fazer mais uma oração por ela. Vamos orar, né? Por ela, por Robson e Edla. Vamos orar aqui. Senhor Deus, queremos agradecer pela vida de Dona Esterlita. Enquanto ela é um exemplo de fé para nós, Pai, queremos pedir que o Senhor cuide da saúde dela. Que o Senhor crie os meios para que ela tenha recuperação. Também que o Senhor ajude Robson e Edla nessa missão, Pai, que é uma missão de amor, Pai, pela vida dela. O Senhor também dê forças para eles, através do Teu Espírito, e que a igreja possa acolhê-la em todas as situações, Deus eterno. Por favor, agradecemos Teu amor pela vida dela também. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Eu quero muito agradecer, eu acredito também em Robson e Edla, né, pela atenção dos irmãos, tá? Pela saúde de Dona Esterlita. É bem especial poder ver esse olhar e esse cuidado, né, de todos por ela. E eu acredito que Deus, Ele cuida assim de nós também, né? Então, Deus seja louvado, tá, irmãos? A partir do momento em que a igreja for tendo mais idade, então a gente vai conviver com essas demandas, né? E a gente vai viver com muito amor nessas demandas, né? Da vida, né? Da idade. Então isso é o exercício do amor de Cristo por cada um de nós. Eu queria continuar lendo Lucas 13, versículo 31. A gente vai para o texto principal, Lucas 13, 31. Até o 35. E aí diz assim: naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matar você. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, no terceiro dia terminarei o que devo fazer. Todavia, preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão, mas até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Até aqui, né? Então Jesus, ele é considerado como o homem que caminha, ele é o homem do caminho. Um dos nomes de Jesus é o caminho. Os seguidores de Jesus, logo após Jesus ter sido levado ao céu, eles eram chamados de seguidores do caminho. Então uma das grandes características de Jesus era caminhar. E a caminhada de Jesus não era uma caminhada aleatória, mas era uma caminhada para cumprir o propósito de Deus. E aqui Jesus se depara com um discurso intimidatório, no sentido de Jesus parar. Herodes quer a sua cabeça, Jesus. Herodes quer matar você. Em outras palavras, Jesus estava ficando frente a frente com a frase: pare. Pare de caminhar. Pare de caminhar, Jesus. E a resposta de Jesus foi incrível, porque é a resposta de Deus. E ele fala o seguinte: eu preciso prosseguir hoje, eu preciso prosseguir amanhã, eu preciso prosseguir depois de amanhã, eu preciso caminhar hoje, eu preciso caminhar amanhã, eu preciso caminhar depois de amanhã. A caminhada de Jesus significava vencer os medos, vencer as ameaças. Prosseguir significava vencer a intimidação, vencer os obstáculos e desafios da fé. Caminhar significava para Jesus acreditar na promessa de Deus. E a promessa de Deus era Jesus ir para a cruz, salvar toda a humanidade e ele ser ressuscitado em glória, para estar em glória à direita de Deus. Essa era a promessa de Deus para Jesus. Caminhar significava acreditar nessa promessa, que são promessas de vida plena e abundante, né, que estão em Jesus. Aqui no final desse trecho, aparece Jesus olhando para Jerusalém,
E muito triste, né? Em outros evangelhos fala que no momento que ele está dizendo Jerusalém, Jerusalém, ele está chorando, né? E ele fala que o desejo de Deus é que Deus acolhesse todas as pessoas no seu cuidado, no seu amor. Só que as pessoas de Jerusalém insistem em rejeitar o cuidado de Deus. E aí o sentimento que vem no coração de Deus é o quê? Tristeza. Tristeza, né? Lágrimas, né? Tristeza, angústia, lágrimas. Pelo fato de eles estarem rejeitando o cuidado de Deus. Jesus chorou sobre Jerusalém, né? Sobre a população de Jerusalém. Sobre as pessoas de Jerusalém. Porque elas estavam rejeitando o acolhimento de Deus em suas vidas, né? Que estava em Jesus. Às vezes a gente carrega uma ideia de que Deus é feliz com a nossa vida, de que a nossa vida agrada a Deus. Mas algumas vezes essa ideia é baseada em achismo, em senso comum, em uma razão materialista, sobre minha vida agrada a Deus, né? Minha vida deixa Deus feliz. Se a gente observar aqui, existe uma relação muito direta entre tristeza de Deus e a nossa rejeição contínua ao plano dele em nossas vidas. Então, a maneira como a gente acolhe o plano de Deus na nossa vida ou rejeita, isso vai produzir em Deus um sentimento, né? O que Jesus descreve aqui, né? Ou é de alegria ou é de tristeza. Então, se a minha vida é de sempre estar me esquivando da palavra de Deus, sempre estar rejeitando a palavra de Deus, sempre estar me esquivando das oportunidades de me aproximar de Deus, como é que Deus pode estar feliz com a minha vida? Quando olhamos para Jesus, olhamos Deus. Quando Jesus fala algo, escutamos a palavra de Deus. Quando Jesus sente algo, sentimos o coração de Deus. E aí Jesus sente muita tristeza pela rejeição ao plano de Deus naquelas vidas, né? Quando a gente se depara com a palavra de Deus, a gente descobre que as nossas escolhas, elas podem manter-nos distantes das coisas de Deus ou próximos de Deus. Nós podemos escolher termos vidas independentes de Deus ou vidas dependentes de Deus. Podemos estar rejeitando Deus ano após ano, ou podemos estar nos aproximando de Deus ano após ano. A outra vez que Jesus chorou nos evangelhos foi com a morte de Lázaro, que era um grande amigo de Jesus. Então Jesus chorava com morte. E Jesus chora diante de Jerusalém, que estava rejeitando Deus continuamente. Então é como se rejeitar Deus é um caminho de morte. Jesus chora com morte. E Jesus chora diante da rejeição das pessoas ao plano de Deus. Em Gálatas 3, versículo do 6 ao 9, eu queria concluir com essa passagem aqui de Gálatas 3, versículo do 6 ao 9. Que diz o seguinte: assim foi com Abraão, e ele creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Saibam, portanto, que aqueles que têm fé e que são filhos de Abraão, saibam, portanto, que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão. Versículo 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados por Abraão, o homem de fé. E o versículo 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Então, essa fé que nos faz caminhar, essa fé que nos dá acesso às promessas de Deus, que Abraão
se apropriou, se levantando e caminhando na direção de Deus, acreditando na palavra de Deus, hoje podemos ter acesso a essa mesma fé em Jesus. Então, quando tomamos a decisão de acreditar nas palavras de Jesus, sermos discípulos de Jesus, é como se saíssemos de nossa tenda, nos levantássemos e começássemos a caminhar na direção de Deus, na promessa de Deus. Em Cristo Jesus nós podemos fazer isso. E Ele chama de a mesma fé de Abraão. Então, tomar a decisão de seguir Jesus é sair de um caminho estático, que muitas vezes é associado a um caminho de morte, se levantar e caminhar em direção a um caminho de vida, que era o caminho de Jesus Cristo para cada um de nós. E esse caminho é um caminho que vai nos redimindo, vai nos limpando, vai nos associando a Deus, vai nos unindo a Deus. E o final desse caminho é o quê? É um Deus que acolhe, é um Deus que abraça, é um Deus que coloca você debaixo de suas asas, é um Deus que protege, é um Deus que cuida. Então, continuar caminhando, ir na direção de Deus, se levantando e caminhando, é estar debaixo das asas de Deus, é estar debaixo do cuidado desse Deus. Um Deus que cuida de cada um de nós como uma galinha deseja cuidar de seus pintinhos, né? Com toda essa proteção e todo esse cuidado, né? E isso está em Jesus Cristo. Então, irmãos, eu queria muito que a gente pudesse pensar sobre essa decisão de Jesus de continuar caminhando, pensar sobre algumas tendas que nós construímos e muitas vezes ficamos dentro delas, pensar no chamado que Deus tem para que a gente se levante e continue caminhando, pensar sobre esse movimento de Abraão, de nesses momentos difíceis, derramar o coração diante de Deus e pensar na promessa que Deus tem para cada um de nós, que são promessas invisíveis muitas vezes, promessas difíceis, promessas que vão requerer de nós fé, e que esse movimento vai ser um movimento difícil, mas é um movimento certo, fiel, baseado na palavra de um Deus que cumpre as suas palavras em Cristo Jesus. Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar aqui. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que temos, Pai, de viver essa fé, Pai, que é um caminho difícil nesse mundo, mas é um caminho que traz vida, Pai. Existem tantos desafios, tantos obstáculos que surgem dentro de nós, fora de nós, muitas vezes nos param. A gente quer muito se colocar diante do Senhor, Pai, se levantar e continuar caminhando na sua direção, Deus eterno, que hoje é seguir seu Filho, Pai. Nos abençoe, nos fortaleça. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um louvor. Vamos nos pôr de pé. Respirar bem fundo e agradecer. Me lembro o dia que o Senhor me salvou. Abro meus olhos, passei a ver que nosso mundo ainda existe amor. Parece um sonho, mas é real. Viver no meio do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. E a esperança? E a esperança brotou em mim.
Nosso culto está encerrado, temos um ótimo convívio.